E não sei se você sabe, ou pode falar, não sei. O Zacarias morreu do quê? E tem essa polêmica do que. Morreu de AIDS. Morreu de AIDS. Quem? Teve essa Qual polêmica. deles? Não foi AIDS e tal. Foi AIDS mesmo, então. Nessa época, se sobrar, vou levar pra casa. O pessoal Por tá favor. comendo Não muito vai sobrar aqui. nada, você vai. Não. Olha, eu vou. O Zacarias foi o seguinte, na época que ele morreu, que foi em março de 90, obrigado. Era o pico da HIV, da AIDS, Exatamente. Cazuza. A epidemia estava muito forte. Naquela época tinha Cazuza, Fred Mercury, Lauro Corona, que foi o primeiro grande ator galã da Globo. Entre outros que morreram em decorrência da AIDS. O que acontece? Por conta disso tudo, de ser uma coisa velada, a questão do Zacarias ser bissexual e tal, na última vez que ele aparece pro grande público foi naquele filme Uma Escola Atrapalhada. Eu assisti esse meio. Que é um filme que os Trapalhões fazem uma ponta, é uma participação especial. E quando você olha o Zacarias ali, você vê que ele tá muito magro. A peruca dele mesmo. Quase que balança assim, na cabeça de tão folgado que tá. E aquilo choca muito o público. O Zacarias, ele fica recluso. O Zacarias, para quem pouca gente sabe, mas ele era pai de santo, ele era espírita. Tem até hoje em Anil um centro espírita, que foi ele que no Rio? Criou, em Anil, do lado de Jacarepaguá. Sei. E ele decide ficar recluso, vivendo com esse namorado dele, e pouco recebia os outros três. Ele decidiu fazer um tratamento que ele acreditava, que era com ervas medicinais, essas plantas, todas, chá e tal. Sim. A Globo quis pagar o tratamento para ele. Naquela época não tinha, a AIDS era uma sentença de morte. Você pegou, você morreu. Não tinha. Mas nada. o Cazuza, por exemplo, foi dos Estados Unidos porque era o que tinha de mais avançado ainda era dos Estados Unidos. A Globo ofereceu isso pro Zacarias, o Zacarias não quis. Falou, não, vou fazer aqui o meu tratamento e tal. Então, entre essa aparição dele e a morte foi muito rápida. Naquela época já se especulava AIDS. Mas nunca foi dito até o final. Nunca foi dito, mas é uma coisa muito fácil, né? Você vai num cartório, num negócio de registro e tal, você vê o atestado. Eu tive acesso. Você teve acesso e estava lá. Tá lá. Não é que tá lá, tá assim, infecção respiratória, infecção disso, ninguém morre de AIDS, né? Morre em decorrência da AIDS. Total. E aí a AIDS, o nome oficial é. Como que é? Não sei o que, da imune. Tem um nome específico. Nesse trecho tá uma rasura. Eu fui tentar entrevistar o infectologista que tratou do Zacarias. O cara não dá entrevista. Caraca, velho. Isso também é uma pauta pra você, ó. Falar com Roberto Luzes. Roberto Luzes, que é o cara que cuidou do Zacarias. Ele não quis dar entrevista. Foi ocultado isso e tal. É o que eu falo, eu também entendo. Por conta desse choque, daquele período, tá? Era uma coisa muito assustadora, tava todo mundo em pânico, porque falavam que a AIDS era uma doença de homossexual. E que de fato não era. Era uma coisa que até hoje qualquer um pode pegar isso se não se cuidar. Então a ideia é essa, de desmistificar, tratar isso como uma coisa normal. O Zacarias, de certa forma, foi uma não vítima, mas um personagem daquele Brasil, daquele contexto. E contando isso, a gente ajuda a... Prevenção também, né? Nem isso, o preconceito de dirimir esse tipo de coisa, sabe? De falar, porra, talvez se o Zacarias estivesse vivo hoje, eu acho que ele ia falar com naturalidade. Ele falou, eu sou bissexual e qualquer coisa. Sim, ia falar. Igual o Mussum. Decorrência da bebida. Não, o Mussum foi um transplante no coração, o coração dele cresceu muito. Ah, é? Ele não recebeu, foi bebida. Isso é uma coisa que vou te contar. O coração dele dilatou. Uma pessoa morreu lá acho que no norte do Brasil. A mãe dele falou, eu quero dar esse coração pro Mussum. Era a época da Copa 94. O coração, o transplante foi super bem, tanto é que deram notícia, falaram, foi tudo ok e tal, e poucas horas depois ele morreu, rejeitou, porque é uma operação muito difícil. Caramba. O Mussum,
você vê as entrevistas, tá falando, ele não tinha problema com bebida e tal. Eu entrevistei o Boni pro meu livro que eu vou lançar, que é uma espécie de biografia em primeira pessoa dos Trapalhões. O Boni fala, o Mussum tinha problema com bebida. E várias vezes a gente tentou internar ele por conta disso. Mas não era uma coisa que foi falada. Então, também tinha isso. E era uma coisa também importante de contar justamente disso. Para você falar assim, ó, beber é bom, mas também causa consequências. E o Mussum era... Porque você vê as entrevistas com o Dedé e Renato, eles tratam, falam, não, o Mussum só bebia socialmente e tal. Não, ele tinha... E teve problema. Isso quem disse